Os 4 cavaleiros do Apocalipse já estão soltos? O que dizer da pestilência atual? Seria o cavaleiro das pragas presente já no século XXI? Vem comigo a partir de agora pela Bíblia. Paz e graça de Jesus, irmãos internautas. A pergunta do programa de hoje é da irmã Angélica Nunes, de Tocantins. Olá, Mauro. Que bom estarmos juntos mais uma vez e que pergunta interessante, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Bem, o nosso texto escolhido é Apocalipse capítulo 6, onde nós observamos a saída dos 4 cavaleiros em uma cavalgada terrível. Eu estarei lendo na nova tradução na linguagem de hoje, conhecida também como NTLH, que nos diz o seguinte: Então viu o cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz forte, com o barulho de um trovão: Venha! Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e lhe deram uma coroa de rei, e ele saiu vencendo e conquistando. Depois o cordeiro quebrou o segundo selo, e ouviu o segundo ser vivo dizer: Venha! E saiu outro cavalo que era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras. Ele recebeu uma grande espada. Então o cordeiro quebrou o terceiro selo, e ouvi o terceiro ser vivo dizer: Venha! Olhei e eis um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: Meio quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho, e 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. E não misturem água no vinho, não falsifiquem o azeite. Depois disso, o cordeiro quebrou o 4º selo, e ouvi o 4º ser vivo dizer: Venha! E olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Estes receberam poder sobre a 4ª parte da terra, para matar por meio de guerra, fome e doenças e animais selvagens. Olha só que interessante. Nós temos aqui então no Apocalipse capítulo 6, os 4 cavaleiros do Apocalipse que foram soltos. Agora vamos entender um pouquinho e conhecer acerca desses 4 cavaleiros. O Apocalipse ele precisa ser analisado sempre de 2 maneiras. Primeiro, que ele é uma profecia para tempos futuros, e é nisso que nós nos apegamos. Em segundo lugar, nós temos que entender que quando o apóstolo João, que estava ali na ilha de Patmos, escreveu o Apocalipse, ele também queria mandar um código para os cristãos, para que eles pudessem entender o momento em que estavam vivendo, inclusive de severa perseguição. Então, quando nós olhamos em primeira mão, o cavaleiro no cavalo branco, nós observamos na história esse cavaleiro sendo o próprio general Tito, desde os tempos que veio governando e trazendo o poder sobre os cristãos, não é? E também sobre o templo de Jerusalém. Veja, a subida do general Tito fez com que o templo de Deus fosse destruído. No ano 70 era comum. Identificou-se então o general Tito como sendo aquele que viria, e os seus sucessores como aqueles que receberam esse arco para vencer. Depois nós temos o cavaleiro do cavalo vermelho, não é? Que representa também, a partir daí, a vitória sangrenta sobre o povo de Deus no ano 70, conforme o próprio Jesus havia dito, e posteriormente, conforme nós analisamos, toda a perseguição sangrenta que este povo acabou recebendo por parte de imperadores como Nero, Diocleciano, o próprio general Tito e outros, tá? Depois nós temos o cavaleiro no cavalo preto. Bom, representou a morte e a doença, que a partir do ano 70 também se estenderam
por sobre todo o império e afetando inclusive os cristãos. Posteriormente, nós temos aí o cavaleiro no cavalo pálido, ou no cavalo amarelo. É aquele cavaleiro que matou muita gente e diz que depois o mundo dos mortos o seguia, que conforme diz na língua grega, o próprio Hades. Então nós temos aqui uma visão no momento histórica, tá? Que o apóstolo João mandava um recado para aqueles irmãos, indicando que desde o ano 70 eles estavam vivendo momentos de guerra, momentos de perseguição, momentos de fome e momentos de morte, tá? Lembrando que o Apocalipse foi escrito por volta do ano 95, tá? Depois de Cristo. Porém, o apóstolo João começa a assinalar toda uma trajetória a partir da destruição do templo com os imperadores romanos que sucederam o general Tito. Agora, para o futuro, como é que nós podemos encarar? Qual é a previsão? O que é que nós entendemos? Bem, o cavaleiro no cavalo branco representa o anticristo. Algumas pessoas, inclusive ligadas a algumas seitas, tentam colocar o cavaleiro no cavalo branco como sendo o Senhor Jesus. Mas não. O cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Por que nós podemos ter tanta certeza disso? Bem, porque, primeiro, o cavaleiro no cavalo branco do capítulo 6 não é identificado com o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19. Pegue a partir do versículo 11 do capítulo 19 do Apocalipse e você verá que o cavaleiro ali, ele tem a sua veste manchada de sangue, indicando que ele comprou a humanidade, ele tem um nome escrito na coxa, e ninguém conhece esse nome, apenas ele mesmo. Então existe uma descrição e uma identificação. O cavaleiro do capítulo 6 simplesmente diz que ele recebe uma coroa. Quem é que dá uma coroa para esse cavaleiro? Bem, de acordo com o próprio Apocalipse, conforme nós observamos, quem vai dar essa coroa para ele, a partir do capítulo 12 e 13 do Apocalipse, você verá que são as nações. Portanto, esse cavaleiro no cavalo branco, no capítulo 6, refere-se ao anticristo. Quando o anticristo começa, logo ele é seguido pelo cavaleiro do cavalo vermelho. Esse cavaleiro do cavalo vermelho, ele vai sair porque muitos, na sua visão democrática de governo, não aceitarão um governo totalitário, que é exatamente o que o anticristo será. E muitos, então, combaterão contra o anticristo. Porém, eles não prevalecerão. O anticristo será, inclusive, vencedor sobre os santos e sobre a igreja. É assim que está escrito na Bíblia, lá no capítulo 13 do Apocalipse. Foi-lhe dada autoridade até mesmo para vencer os santos. Veja só que interessante. Então, muito sangue será derramado durante o início do reinado do anticristo. Bom, aí nós vamos ter então a sequência que vai ser a fome, não é? O próximo cavaleiro, esse cavaleiro no cavalo negro, né? Que lá no passado representou a fome depois daquela guerra, agora representa também a fome depois desse momento que o anticristo é entronizado e depois das guerras. Logo, nós vemos também uma mortandade muito grande de pessoas morrendo após a entronização do anticristo. Portanto, fica muito claro para nós que esses cavaleiros ainda não saíram. Muita gente está assustada já com a pandemia que tem tomado o mundo, a Covid-19 ou o coronavírus. Muita gente está assustada com isso e chegam até mesmo a perguntar: pastor, seria esse o cavaleiro do cavalo pálido, aquele que traz a morte? Não. Essa sequência, ela só é aberta, podemos ilustrar esse portal na história, será aberto apenas quando o anticristo for entronizado. Portanto, até lá, resta-nos aguardar os acontecimentos, ok? Deus abençoe todos vocês, um grande abraço, fiquem todos na graça e na paz de Jesus, e eu tenho certeza que nós nos encontraremos dentro em breve, no nosso próximo encontro pela Bíblia. Obrigado, irmão Edson. Obrigado, professor. É isso aí, gente. Na graça e na paz de Jesus, mais uma resposta que nós aprendemos. É isso aí. E você, para dar aquela força no programa, inscreva-se também aqui no canal. Vai lá, inscreva-se no canal. Acione o sininho para você receber todas as notificações. E claro, dê o seu like,
dê o joinha. Assim o programa cada vez será muito mais comentado e vai chegar às pessoas. E também vai chegar porque você vai compartilhar com outras pessoas. Compartilhe, faça o seu comentário do que você achou do programa de hoje. Vamos ficando por aqui nessa edição do programa, mas se o nosso Papai do Céu, nosso amado Senhor Jesus nos permitir, estaremos de volta no próximo programa. Esperamos vocês no próximo programa. Um abraço!